Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Vocês viram aí as imagens, confusão na Câmara Municipal de João Pessoa, a gente comenta sobre isso daqui a pouquinho, porque hoje aqui nos estúdios da RCTV ao vivo, eu recebo a deputada estadual Camila Toscano, ela que é líder da minoria na Assembleia Legislativa, da bancada de oposição ao governo do estado. Vamos conversar sobre como começou este ano legislativo para a oposição. Aliás, já tem matéria polêmica na casa, representantes dos servidores invadiram o plenário ontem, passaram lá 24 horas dentro do plenário, negociaram, amanhã serão recebidos por secretários estaduais para discutir uma saída para esse impasse, já que eles não querem a aprovação de uma medida provisória, a 242, que adia a database, congela salários, vencimentos, gratificações e outros benefícios. Sobre tudo isso a gente vai conversar e, claro, a gente vai trazer também os fatos da política. Essa semana está movimentadíssima. Amanhã tem filiação prevista do deputado estadual Gervásio Maia, que está deixando o PMDB, provavelmente 99% de chances dele ingressar no PSB do governador Ricardo Coutinho. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Deixa eu dar uma boa noite à deputada Camila Toscano, do PSDB, que está aqui nos estúdios. Boa noite, deputada. Boa noite, Hermes. Primeiro, é um prazer estar aqui novamente com você no 27 Segundos, aqui na RCTV. Agradecer o convite e dizer que estou aqui para conversar um pouco sobre a nossa Paraíba, sobre a oposição na nossa Assembleia e os fatos mais relevantes da nossa política. Pois é, deixa eu começar também registrando um telespectador todo especial, o Wellington. Ele é engenheiro agrônomo, diz que acompanha todas as noites, tanto o Rede Debate quanto o 27 Segundos, certamente está ligado. Inclusive, eu encontrei hoje à tarde, ele disse que estaria ligado, e informei que a nossa convidada de hoje era a deputada Camila Toscano. O Wellington, assim como outros telespectadores, também estão ligados aqui, já interagindo conosco. Daqui a pouco eu registro a audiência de todos. Deputada, a polêmica no início desse trabalho não do ano legislativo, mas da Assembleia, quando a oposição definiu as lideranças de oposição e de minoria, que estava naquele impasse para escolher os novos líderes, né? A polêmica é a medida provisória 242, né? E já houve invasão de plenário, tudo, mas me parece que ela vai ser colocada em pauta na semana que vem. Como a oposição vai se posicionar, o que é que a oposição pode fazer para tentar bloquear essa votação, impedir essa votação? Veja bem, a medida provisória ela tem todo um trâmite dentro da Assembleia. Ela chega na casa e aí passa nas comissões para ser analisada a sua urgência e relevância e aí vai ao plenário para também, vamos dizer, revalidar essa urgência e relevância, e aí abre-se o prazo de 10 dias para que os deputados possam fazer emendas a essa medida provisória. E estamos justamente nesse prazo, no prazo para as emendas dos deputados. Temos 10 dias para isso, aí ela volta às comissões temáticas e sim deve ir ao plenário. Eu acredito, como você bem disse, que terminando esse prazo, ela vai de imediato para as comissões e aí segue para ser votada em plenário, porque tem sido uma praxe na casa, sempre que a matéria de interesse do governo, a agilidade na sua colocação nas comissões, bem como para que ela vá a plenário. Então, a oposição, ela tem a sua maioria total, ela é totalmente contra essa medida provisória. É importante se diga que a medida provisória vem do governador e ele suspende a database do servidor do Estado. A database que foi criada por ele, por uma lei de 2012, que determinava o dia 1º de janeiro como sendo a data para que se fizesse o reajuste do servidor. Não bastasse a suspensão desta database, o governador ele ainda suspende todo e qualquer tipo de promoção, todo e qualquer, os PCCRs, então ele é um desrespeito total aos servidores públicos. E além disso, o meu entendimento de colegas da oposição que ela é inconstitucional. Por quê? Porque a nossa Constituição do Estado e a nossa Constituição Federal, ela determina que o servidor tem que sim ter esse reajuste num certo período, a periodicidade. Por quê? Porque o servidor tem que ter pelo menos a perda salarial em relação à inflação. E nós sabemos que a inflação hoje volta a assolar o nosso Brasil, então o servidor ele tem
que ter esse reajuste. Então, aí foi proposto uma audiência pública na Assembleia para se debater esse tema, e aí acontece que essa audiência não tinha um só representante do governo. Não havia secretário do governo, o que tinha eram 2 deputados, inclusive o líder, os 2 líderes, na verdade, que vinham defender o Estado, mas defender aquilo que é indefensável. Alegar que o Estado não tem condições, quando nós sabemos que o Estado tem de onde cortar e tem como fazer, exemplo de comissionados, de codificados, o Estado pode reduzir o custo e não punir o servidor. Então, esse é o pensamento da oposição. Então, fizemos essa audiência, como não tinha nenhum representante e de lá não se teve nenhuma resposta, os servidores acharam por bem, vamos dizer, ficar no plenário da casa até que fosse recebido pelo nosso presidente Adriano. Infelizmente, o presidente, muito sensato, recebeu os servidores e eles desocuparam com a esperança de ter uma audiência que será realizada amanhã com o representante do governo, para que possa chegar aí a pelo menos, vamos dizer, um acordo ou tenha uma resposta, porque o que eles alegam e realmente é verdade. Da forma como está a medida provisória, o governo disse que só vai rever essa database quando tiver a arrecadação ser normalizada, bem como os repasses federais. Então, é extremamente subjetivo. Não tem como o servidor aceitar realmente se acomodar com isso, porque não tem uma data para que seja feita essa revisão. Então, por isso também que levou os servidores, eles precisam ser ouvidos, precisa ser feito um debate e não uma imposição como o Estado quer fazer. Da forma como está, a oposição será contra. A oposição vai tentar impedir essa votação? Sim, com certeza. Vamos tentar, inclusive, conversar com outros deputados que não façam parte da nossa bancada, no intuito de mostrar o quão prejudicial é essa medida provisória para os nossos servidores, que são, com certeza, que o maior patrimônio do Estado é o servidor efetivo. Não são comissionados, não são codificados, que são aqueles que são colocados, na verdade, ao bel prazer do governador, e esses não. Esses são pessoas, de fato, que fizeram seu concurso e estão ali, independente de quem seja o governador. Bom, deputada, na segunda-feira houve uma reunião dessa base de oposição com o senador Cássio Cunha Lima. O deputado Jutaí Menezes estava presente, do PR. Jutaí Menezes estava presente nessa reunião. Ele passou a integrar a base de oposição? Veja, o partido do deputado Jutaí, o PRB, ele faz parte do bloco. Sou líder do bloco e esse bloco temos o partido do pastor Jutaí como base integrante. Então ele foi convidado e aceitou o convite e participou lá. Ele não se pronunciou oficialmente se deixa ou não a bancada do governo, mas participou dessa reunião com o senador Cássio. Certo. Qual foi o posicionamento do senador? A reunião foi para quê exatamente? O senador foi alinhar o discurso da oposição? Para que se viu essa reunião? Mas o senador, ele quer buscar essa aproximação ainda mais. Nós sabemos da ocupação do senador Cássio. Ele tem representado brilhantemente o partido PSDB nacionalmente, tem se destacado, inclusive, e todos os dias nós temos notícias dele nos jornais aí nacional. Então ele tem se destacado e, na medida do possível, tem buscado dar suporte aqui na nossa Paraíba. Quando não presencialmente, mas por mensagem hoje é fácil. Então essa reunião dele, o intuito é justamente alinhar, sentar, para ver um pouco da nossa Paraíba, um pouco também do Brasil. E aí, posteriormente, falamos um pouco do PSDB em relação às candidaturas do partido, como vai se posicionar, que rumo vai seguir nas principais cidades. Então, é para alinhar o discurso, sim, mas é uma reunião que tende a se repetir, vamos dizer assim, a cada 20 dias. Ok. Tá aí essa informação aqui em primeira mão, né? Essa reunião de cada 20 dias com o senador Cássio Cunha Lima para afinar o discurso. Sintonia fina na Assembleia Legislativa da oposição. Arquimedes de Castro, que está em Campina Grande, agora vai participar também ao vivo pela internet. Arquimedes, boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, Camila Toscano, amigos, amigas, telespectadores do 27 Segundos na RCTV. Fique à vontade, Arquimedes. Então, está todo mundo se articulando, Camila, e o Rui Carneiro, ele disse que ia montar uma estrutura do PSDB em todo o estado da Paraíba, que teria muita capilaridade em todos os municípios. Ele deu uma entrevista para a gente falando isso há algum tempo atrás. Eu queria saber se a senhora considera que esse trabalho foi feito e como esse trabalho foi feito em Guarabira, que é a sua base eleitoral, ali na região do Brejo Paraibano. Boa noite para a senhora. Boa noite, Arquimedes, um prazer revê-lo. Veja só, o PSDB, ele se fortaleceu para essas eleições agora. Nós tivemos inúmeras filiações, eu conversava inclusive com o nosso presidente Rui, no último final de semana nós estivemos na cidade de Capim, e eu conversava com ele justamente isso, sobre o quanto tinha crescido o nosso partido.
E ele me dizia de filiações de pessoas, de lideranças, de pré-candidatos a prefeito, de vereadores mesmo, diante dessa brecha da nossa legislação que permitiu essa mudança de partido. E ele fez com vereadores também. E na nossa cidade, ali na nossa região de Guarabira, foi feito sim esse trabalho do PSDB. Ele teve o cuidado de ouvir a liderança da cidade, teve o cuidado de ouvir o deputado que foi majoritário naquela cidade, para que indicasse aqueles possíveis pré-candidatos a prefeitos e aqueles pré-candidatos a vereador. Então, houve sim esse fortalecimento do PSDB em todo o estado. Agora, deputada, falando no fortalecimento do PSDB, hoje o ex-presidente da Assembleia, o deputado Ricardo Marcelo, deu uma entrevista na imprensa, deixando claro que até sábado anuncia um novo partido. E ele também deixou mais ou menos encaminhado de que está entre PSDB e PMDB. A senhora acha que ele chega no PSDB? Ele tem participado, inclusive, de algumas articulações, né? Eu espero, sinceramente, que venha. O deputado Ricardo, ele é um deputado experiente, foi presidente do nosso poder, do Poder Legislativo. Então, se viesse, era muito bem-vindo, muito bem recebido e vem fortalecer a bancada do PSDB na nossa Assembleia. Ok. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo, na volta eu mostro como é que foi a confusão hoje na Câmara Municipal de João Pessoa por conta de um requerimento convocando uma audiência pública para discutir a instalação de um terminal de integração lá no Valentina de Figueiredo. Fique ligado, voltamos em seguida, é rapidinho o intervalo. De volta com o 27 segundos pela RCTV, estamos conversando hoje com a deputada estadual Camila Toscano, que é do PSDB, da base de oposição na Assembleia Legislativa. A gente vai conversar sobre os temas aqui relacionados à Assembleia e também sobre a questão política partidária que está fervendo. Tem dança de cadeira, troca-troca de partido. A gente vai conversar também com a deputada para que ela também se situe também nas eleições municipais deste ano. Afinal de contas, ela representa um dos maiores colégios eleitorais do estado, que é Guarabira, na região do Brejo Paraibano. Agora vamos ver como é que foi hoje a confusão na Câmara Municipal de João Pessoa. Nós vamos mostrar as imagens, nós vamos mostrar primeiro a escuridão que ficou a Câmara logo após o encerramento da sessão. As luzes do plenário e da sala onde fica a galeria foram apagadas totalmente pela presidência. Os vereadores se retiraram do plenário e foram para uma sala VIP, né, atrás do plenário. E houve também, segundo o relato de outros vereadores, houve confusão lá na sala VIP, inclusive entre o presidente do Val Ferreira e o vereador Renato Martins, o vereador Zezinho do Botafogo, que é também do PSB, se envolveu na confusão, mas os que mais se atritaram no plenário e fora dele foram o líder do prefeito, Marcos Antônio, que é do PPS, e o Renato Martins, que é da oposição, líder da oposição do PSB. E veja agora como é que foi a confusão, como iniciou na tentativa de Renato Martins de vamos colocar as imagens aí da confusão, que na tentativa de Renato Martins de apresentar o requerimento que não foi aceito para a audiência pública e começou a confusão. Renato Martins aí virado de costas para o presidente, batendo boca com Marcos Antônio e Djanilson da Fonseca tentando ali no meio segurar os ânimos, segurar o ímpeto do vereador. Aí nesse momento, Duval Ferreira encerra a sessão. As imagens da escuridão, logo após a sessão, né? Eles apagaram as luzes da galeria para que quem estava aí fosse retirado. E também apagaram as luzes do plenário da Câmara Municipal de João Pessoa. A TV Câmara interrompeu a transmissão. Bom, depois dessa confusão aí, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Duval Ferreira, explicou o que foi que houve, por que tomou essa atitude de encerrar a sessão, e ele disse que Renato Martins ficou insatisfeito depois de que não teve um requerimento apreciado. Segundo Duval, ele queria realizar essa audiência pública no mesmo dia, na mesma hora, na mesma data em que já tinha sido convocada uma audiência pública para discutir a questão da saúde do município de João Pessoa. Ele tentou convencer Renato Martins, ele não aceitou os argumentos, começou o bate-boca, começou o tumulto, houve até supapos dentro do plenário. E Duval Ferreira garante que agora instala o Conselho de Ética na Câmara Municipal.
entrada. Mas na hora que o SAPL recebe o requerimento dele, está aqui, ó, aqui, um documento, que a Secretaria da Saúde, nessa mesma data, nós temos uma audiência pública com o secretário da Saúde para prestar conta da saúde à Câmara Municipal de João Pessoa e ao povo de João Pessoa. Então não poderia ter isso aí. Então o SAPL não aceitou, não colocou em pauta. Eu chego do plenário e tá já, o secretário tinha terminado de ler os requerimentos e colocou e pediu que eu colocasse votação. O vereador Renato Martins, com todo o direito que ele tem, ele pediu uma questão de ordem e nós damos a questão de ordem para ele falar. E ele dizia, eu quero que meu requerimento seja votado ou derrubado. Aí alegamos aquilo que nós já tínhamos falado a vocês. Alegamos que o campo da Marquise não ia ser destruído, como não vai ser destruído. E ele não aceitou. Queria de toda forma que o requerimento dele fosse votado, mas não estava na pauta. Eu não mandei tirar, eu não sabia que ele não estava na pauta, como também os vereadores que estavam na mesa não sabiam que o requerimento dele não tinha entrado na pauta. Então, não entrou por conta de uma sessão que já tem, e todos os requerimentos que é apresentado ao SAPL, se tiver outra sessão marcada, o segundo é rejeitado, para que a pessoa coloque outra data. E era isso que nós queríamos mostrar para o vereador Renato Martins, mas ele estava, eu acredito, um pouco nervoso, não sei, ou não aceitava ponderação nenhuma. E tivemos que encerrar a sessão por conta disso. Mas vamos conversar com o Renato Martins, vamos conversar também com o vereador Zezinho do Botafogo e com outros vereadores da oposição, para que a gente possa realmente ter o entendimento que é o correto, que é o diálogo. Porque eu acho que nada no grito nem na pressão se resolve. Eu acho que o diálogo ainda é a melhor coisa. Estamos aqui para realmente fazer esse diálogo. Agora, tivemos uma reunião ontem. E nessa reunião foi falado no Código de Ética, que o Código de Ética já existe há muito tempo. E os vereadores estão solicitando que a gente instale o conselho. Instale o conselho para que a Câmara fique realmente, não querendo ameaçar nenhum vereador, porque os vereadores não precisam disso. Mas eu acho que já é pedido da imprensa, é pedido dos vereadores, da própria oposição. Eu acho que está na hora da gente criar esse Código de Ética, está entendendo? Que já foi criado, só falta a gente dizer quem são os membros. Está aí a posição do presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador Duval Ferreira. Deixa eu registrar aqui a audiência da Sandra Azevedo, do Fernando Melo Filho, de Carlos Santana, do Cacá Barbosa, do Jecton Kelly, do Daniel, da Geisiane Maia, estão nos assistindo pela RCTV, como o antenor João também está nos assistindo, o Adalberto Ferrari também nos acompanha e o Ranieri Abrantes. Deputada Camila Toscano, o PSDB, no mesmo dia em que teve aquela reunião da oposição com o senador Cássio, no mesmo local, inclusive, que foi no escritório da advocacia, houve uma reunião com a direção do PSDB, estadual, para discutir a situação de João Pessoa. E a situação de João Pessoa repercute em todo o estado, porque é o maior colégio eleitoral da Paraíba. Essa retirada da pré-candidatura do ex-deputado Rui Carneiro, isso não prejudica o partido, não? Porque tem muita gente que defende que para ganhar jogo tem que colocar o time em campo. Sem time em campo não começa nem a partida nem começa, né? É WO. O PSDB não começa já levando aí um WO, não? Mas o time não é necessariamente um candidato a prefeito, a cabeça da chapa. Você pode colocar seu time com outras participações na chapa e eu acho que não enfraquece. Para o nosso presidente Rui ter tomado essa decisão, com certeza foi feita uma análise, foi feito um estudo, e se pesou e se ponderou. O que nós mais queremos, e eu falo nós já pensando, também falando até em nome do nosso presidente, é que o partido se fortaleça e cresça. Então, com certeza, aqui em João Pessoa foi feita uma análise, foi feito um estudo disso e daí a razão de se retirar a nossa candidatura. Mas não vejo o partido enfraquecido. É o que eu lhe disse, para se entrar em campo, nesse caso, na eleição, não precisa ser necessariamente na cabeça da chapa. Pode-se fazer coligações que sejam tão proveitosas quanto para o nosso partido, que aí indique o vice, que aí é a tese que eu defendo, que seja para qual candidatura o PSDB tem daí, que escolha aquele que lhe dê, obviamente, uma vaga na majoritária.
Agora, deputada, na região do Brejo, o PSDB vai ter chapa majoritária nos principais colégios eleitorais, a começar de Guarabira? Sim, certeza. Guarabira nós temos o prefeito Zenóbio lá fazendo um brilhante trabalho, é um prefeito que é reconhecido em todo o estado, o trabalho que ele vem fazendo em Guarabira e repercute em todo o estado. Então, a tendência, sim, da candidatura dele à reeleição não foi decidido ainda, mas com certeza o PSDB sai com um candidato próprio, não só em Guarabira, mas em todas as cidades da região. Como eu lhe disse, houve um cuidado do nosso presidente Rui para que as nossas lideranças, aqueles que tinham intenção, melhor dizendo, de ser candidato a prefeito, a vereador, eles tivessem um espaço no PSDB para que o PSDB crescesse não só na nossa capital, mas crescesse no estado como um todo. Então, as cidades que nós temos candidatos lançados, como pré-candidatos com chance de chegar à prefeitura, sim, teremos candidatura própria. Aqueles que não, nós também buscaremos uma composição que o PSDB seja, vamos dizer, ouvido e seja acolhido em outras coligações, mas aí de forma que o PSDB tenha sempre participação nas eleições no maior número de municípios possíveis. Em Guarabira, Zenóbio vai para a reeleição, não é isso? Reeleição. É o primeiro mandato como prefeito dessa gestão aí, Zenóbio Toscano. E já está trabalhando, já está sendo trabalhada a aliança com outros partidos? Mas ele começa a alinhar agora, principalmente porque nós temos o prazo para quem está no mandato eletivo até 19 de março, para que se troque de partido, e para quem não é, até 19 de abril. Então, acredito que até o final desse prazo vão se fazer essas análises para se filiar aquelas pessoas que têm interesse em participar do pleito agora em outubro, e aí sim, a partir de abril, que se começa a pensar nas coligações, na melhor forma de se disputar as eleições. O que é que muda no planejamento do prefeito, que é candidato à reeleição, do PSDB, que é o seu partido, com a chegada de um candidato, oficialmente um candidato que representa o governo, que representa o PSB, que até então, na história política de Guarabira, não tinha esse candidato, essa terceira via. Isso muda de alguma forma o planejamento? Não, mas até porque se fala em terceira via, se fala especificamente de Guarabira, terceira via de uma nova força, quando na verdade os candidatos que foram lançados aí como pré-candidatos são pessoas já conhecidas do povo de Guarabira. O pré-candidato que já foi vice-prefeito, já foi prefeito por 6 meses ou mais, um pré-candidato a vice que é vereador há muito tempo, então é uma terceira força que na verdade não é. São pessoas que eram aliadas a um grupo político e desistiram e saíram do seu grupo e aí foram ao grupo do governador. Acho que não muda em nada. Eu acho que especificamente em Guarabira, o prefeito Zenóbio tem trabalho prestado em todas as áreas, na área do social, na educação, na saúde. Então tem que se preocupar em trabalhar para o povo de Guarabira, independente de quem seja ou não o candidato, quem venha a ser candidato. O que deve pesar nessas eleições é de fato o trabalho que vem sendo realizado nos últimos 3 anos e meio de administração do prefeito Zenóbio. Ok. Bom, vamos a mais um intervalo. A gente volta para o terceiro bloco do 27 segundos. Daqui a pouquinho vamos continuar conversando com a deputada estadual Camila Toscano, do PSDB. Fique ligado, voltamos em seguida. É rapidinho o intervalo. De volta com 27 segundos, eu falei no bloco anterior, eu falei da desistência do pré-candidato Rui Carneiro. Na Assembleia Legislativa, claro, essa decisão repercutiu entre outros partidos. O deputado Evásio Bezerra, que é o líder do governo, que é do PSB, comentou a desistência de Rui e disse que nessa disputa em João Pessoa é uma estratégia para se aliar ao PMDB. Mas Evásio também disse que o PSB não tem medo, pois tem o governador como seu grande cabo eleitoral e aposta nas obras de João Azevedo. O que é que o PSDB está esperando? Está esperando procurar atrair o deputado Manuel Júnior para que ele integre também esse grupo. Quanto a nós sempre estivemos absolutamente conscientes das dificuldades e do que nós iríamos e iremos enfrentar pela frente. Não temos absolutamente nenhuma dúvida da competência de João Azevedo. Ninguém pode ter dúvida da liderança de Ricardo Coutinho em João Pessoa e na Paraíba. E em João Pessoa, especificamente, o maior colégio eleitoral, onde nós temos talvez o maior projeto político nosso, seja eleger prefeito de João Pessoa. João Azevedo é um cidadão capacitado, nasceu em João Pessoa, se criou em João Pessoa, já ocupou vários cargos na prefeitura de João Pessoa, antes da gestão de Ricardo Coutinho, durante a gestão de Ricardo Coutinho. É o técnico, é a cabeça pensante do governo. Muito que foi feito
que João Pessoa, antes da gestão de Ricardo e principalmente na gestão de Ricardo Coutinho, e hoje as obras estratégicas de mobilidade urbana foram todas idealizadas e estão sendo executadas sob o comando de João Azevedo. Aí o deputado Hervásio Bezerra, ele que é o líder do governo, né? O líder da base aliada na Assembleia Legislativa, da base aliada ao governador Ricardo Coutinho. Aí, deputada Camila, qual seria, na sua opinião, na sua avaliação pessoal, qual seria o melhor caminho para o PSDB? Se aliar ao PSD do prefeito Luciano Cartacho ou ao PMDB do senador José Maranhão? A senhora já tem uma posição firmada? Não, eu não tenho nesse sentido de ir a um lado ou outro. O que eu disse, inclusive, conversando com o senador Cássio e os colegas de partido, é que eu acho que o PSDB ele tem que pegar, obviamente, querer aliar, uma aliança em que ele figure na chapa majoritária. E, além disso, nós temos que fazer uma aliança aqui em João Pessoa, pensando, obviamente, nas eleições de 2018, porque João Pessoa é o maior colégio eleitoral da nossa Paraíba, e aí fazer uma composição nesse sentido, pensando nas eleições vindouras. E aí, se vai a ser o deputado Manuel Júnior, se não o nosso prefeito Luciano, eu acho que aí o partido tem que fazer uma análise, tem que fazer um estudo, obviamente tem-se pesquisa nesse sentido, e aí eu, particularmente, disse que deixaria que pensava que essa decisão teria que ser feita pelo diretório municipal. Por exemplo, temos 3 vereadores do PSDB, eles são diretamente envolvidos na seleção municipal, diferente dos deputados estaduais que têm um âmbito maior. Então, a minha opinião era essa, que de fato tivesse uma vaga na majoritária e que se pensasse, obviamente, nas eleições de 2018. Os 3 vereadores fazem parte da base aliada do prefeito Luciano Cartacho. Prefeito Luciano. Isso indica uma tendência de aliança com o PSD? Não necessariamente. Eu acredito que se o PSDB tem ouvido bem os seus aliados, eu acredito que se mostrar que o caminho de se coligar com o PMDB para que se tenha aí a prefeitura de João Pessoa, eu acho que não teria dificuldade nesse sentido, apesar dos vereadores estarem fazendo parte da base do prefeito Luciano. Mas aí é o que eu lhe disse, essa opinião, essa minha opinião foi emitida, e eu acho que o que o partido seguir, o que o partido decidir, seja um lado ou seja o outro, cabe a mim apenas acolher e seguir. Eu vou seguir o partido, a orientação do partido, seja quem for o candidato a prefeito apoiado pelo PSDB. A senhora falou num olhar sobre 2018. O candidato natural do PSDB ao governo do estado é o senador Cássio Cunha Lima? Aí você está antecipando muito, né? Muita coisa muda, é muito dinâmico, nós não sabemos aí, temos ações fortíssimas tramitando no TRE e com certeza chegará ao TSE sobre a cassação. Nós sabemos se elas forem julgadas como, obviamente, eu acredito que seja na nossa justiça, consequentemente o governador vai perder o seu mandato, vai ser cassado, aí nós sabemos, não temos como saber, aí o senador Cássio viria a assumir, dependendo do prazo. Então é complicado você já pensar em 2018 com o senador Cássio. Eu falo 2018 pensando na base de João Pessoa, para que essa base esteja unida para 2018. Mas aí quem vai ser o candidato, qual é o melhor nome, está muito longe. Ok, deixa eu voltar a Campina Grande para conversar com Arquimedes de Castro. Arquimedes, tá aí, né, os partidos já se articulando, afunilando-se aí o prazo de filiação. Amanhã tem filiação aqui na capital, né? O deputado Gervásio Maia está chegando aí no PSB para reforçar a legenda socialista. Pois é, né? Está todo mundo se articulando. E a grande preocupação dos candidatos a vereador nas eleições proporcionais é viabilizar-se politicamente, né? E aí não tem muita ideologia partidária, né? É uma questão assim de pragmatismo político. Os vereadores estão procurando locais e partidos onde sejam mais viáveis eleitoralmente no cálculo da proporcionalidade. Nesse meio ponto aí, né, nessa briga partidária, nesse troca-troca de partidos que se institucionalizou com a janela partidária, surgiu um partido chamado Partido da Mulher Brasileira, que é comandado por homens e terá majoritariamente candidatos homens. Eu queria saber da deputada Camila como é que ela vê isso e como é que ela vê a participação feminina, a expectativa dela para a participação feminina nesse próximo pleito. O PSDB vai lançar muitas candidaturas viáveis, aí em João Pessoa e também aqui em Campina Grande, em outras cidades do estado, colocando nomes femininos para aumentar essa participação da mulher no parlamento. E como é que a senhora vê essa possibilidade? Ou seja,
no meio de tudo isso, mesmo tendo cota partidária, as mulheres ainda são a absoluta minoria, apesar do trabalho extraordinário que a deputada Camila presta e outras parlamentares. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, deputada. Vou começar pelo fim. Agradecer o elogio ao meu trabalho. Veja, eu vejo complicado. É complicado. Nós temos que ter uma participação maior da mulher na política. Eu vejo nesse sentido. Na Assembleia nós temos só 4 deputadas, hoje 4 deputadas estaduais, no universo de 36. Então são 32 deputados com 4 mulheres. Eu vejo que há muita dificuldade da mulher entrar na política. Muita dificuldade porque não é fácil você conciliar a sua vida com a vida da sua família, a vida da sua casa. Acaba que você tem que privar um pouco a sua vida particular para você poder se dedicar à vida pública. E você deixa de ter a sua vida privada, você deixa de ter os seus compromissos, acabam sendo, vamos dizer, envolvidos pelo parlamentar, no meu caso, a deputada. Então, eu acho que essa é a dificuldade de nós termos mais mulheres na política. Mas o PSDB tem sim, tem um PSDB mulher, que é presidido inclusive pela ex-deputada Iraê Lucena, e ele tem campanhas nesse sentido, no sentido de trazer mais mulheres a se filiarem ao PSDB e se lançarem candidatas. E nós temos algum exemplo, por exemplo, em Alagoinha nós temos uma vereadora, em Curral de Cima nós temos a presidente da Câmara municipal, ela é do PSDB. Então, assim, tem mulheres. O difícil não é o partido abrir o espaço o partido abre, até porque, como você bem falou, tem a obrigação de ter o número mínimo de mulheres candidatas. O difícil é você conseguir mulheres que queiram se lançar, porque ainda vivemos num universo, acredito, muito machista. Então, é difícil você ter uma pessoa que se lance, porque, como eu lhe falei no começo, você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que deixar a sua família. No meu caso, eu tenho 2 filhos, eles ficam um pouco de lado, então você tem que abrir mão de tudo isso e você tem que se guiar, ou você faz isso ou infelizmente você não consegue ter uma boa atuação. Então essa renúncia, às vezes, eu acho que barra muito a mulher na política, mas eu espero sinceramente que diminua e eu me ponho como um exemplo disso. Às vezes me perguntam isso, está chegando o Dia Internacional da Mulher e as entrevistas nesse sentido são inúmeras e eles perguntam justamente isso, o que é que eu penso, o que é que eu sinto, e eu me sinto como um exemplo de que se é possível trabalhar, que se é possível ser tratada por igual. Na Assembleia eu vejo muito isso, pelo respeito dos jornalistas, pelo respeito dos meus colegas. Então, assim, não se vê diferença nisso. E acaba que eu e as outras colegas deputadas, nós acabamos sendo um exemplo da mulher que, se quiser entrar na política, se gostar da política, que entre, que venha, que será muito bem-vinda. E o PSDB pensa assim, tanto que tem o PSDB Mulher, com a nossa querida Iraê, que está aí fazendo uma campanha e fez uma campanha de filiação de mulheres e sempre está com programas e envolvendo as mulheres paraibanas. Bom, o PSDB relativamente, em relação a partidos mais tradicionais, é relativamente novo, né? O PSDB derivou aí de outras legendas, né? Mas o PSDB tem uma tradição já de eleger deputadas estaduais. Elegeu, me lembro aqui de Edna Vanderlei, que é a esposa de Dinaldo Vanderlei, o pai o ex-prefeito, né? Pai do atual prefeito Dinaldinho Vanderlei, Socorro Marques, né? Que também foi eleita pelo PSDB, as duas foram prefeitas, inclusive, não é? Léa Toscano, que também foi prefeita. Mas ela não era ela foi eleita deputada pelo PSB. Pelo PSB, né? Depois foi que ela, é verdade. Ao contrário, ela era PSDB e aí, por circunstâncias da eleição, ela foi para o PSB e ela foi eleita deputada pelo PSB. Isso. Se a gente for contar aqui a história, dá outro programa. Léa Toscano, né? Agora a deputada Camila Toscano, que também chega na Assembleia pelo PSDB. O PSDB tem aí uma tradição de manter sempre uma parlamentar. Assim como o PMDB também, né? O PMDB tem Iraê Lucena, Olenka Maranhão, que foi eleita, né? Francisca Mota, que foi também, que é mãe do deputado federal Hugo Mota, né? Tem outras deputadas que passaram lá pela Assembleia Legislativa, que tem dentro desses partidos que tem mais tradição política, que tem mais peso político na campanha. E, coincidência ou não, essas deputadas já vêm de uma família, de famílias tradicionais na política, né? E talvez isso esteja bem no DNA das mulheres dessas famílias que disputam, que se dispõem a disputar um mandato eletivo, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Exatamente. No meu caso, aliás, tem 2 exemplos, né? E os 2 foram prefeitos, os 2 foram deputados, né? Então o meu exemplo é forte dentro de casa. O sangue fala mais alto. É verdade. Bom, tem aí também a família de Vital Filho, né? Eu não posso esquecer também a família de Vital Filho, que tem a mãe, que foi deputada federal e já está preparando uma nova geração aí, né? A neta da mãe de Vital, né?
que dona Nilda Gondim, dona Nilda Gondim, quase fugi aqui o nome da deputada federal, Nilda Gondim, já está preparando, é Pamela Gondim, que está sendo preparada. Já está na terceira geração. Já na terceira geração de Nós mulheres. ainda estamos na segunda lá. Pois é, e essa renovação é sempre importante. Agora, a bancada das mulheres lá, apesar de ser de partidos diferentes, de posições diferentes, me parece assim, do vidro, pelo menos do vidro, onde fica a imprensa, né? Para o plenário, dá a impressão de que há um bom relacionamento, né? Apesar das posições políticas diferentes. Nós temos que ter, nós somos muito poucas, somos 4 deputadas. Você imagina se você só tem 4 colegas de trabalho e você fica ali, vamos dizer, se degladiando. É um debate ali na Assembleia, é um debate de ideias. Nós não vamos, pelo menos a minha postura não ia ao pessoal, eu não ataco o pessoal de ninguém, o lado pessoal de nenhum deputado. Eu sempre digo isso, somos 36 parlamentares apenas, estamos ali por 4 anos. É como se você tivesse colega seu que você vai passar 4 anos convivendo com eles quase que todos os dias, porque nós estamos na Assembleia terça, quarta e quinta, e acaba que você convive ali e tem as comissões, e tem, no meu caso, CPI, e tem as audiências e sessões, você acaba convivendo muito com os deputados, e eu não vejo necessidade de estar ali me degladiando com ninguém ou atacando o lado pessoal. São ideias, confronto de ideias, aqueles que defendem o governo, nós que estamos aqui para mostrar que o governo não é esse governo da propaganda e fica só nesse campo. E aí com as mulheres não é diferente. Eu tenho um relacionamento muito bom com a deputada Estela, ela é presidente da CCJ, e eu estou sempre com ela em contato por conta da CCJ. A mesma coisa com a deputada Daniela e a deputada Olenka, que chegou há pouco na Assembleia. Ok. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos a mais um intervalo e a gente volta com o quarto e último bloco. Eu vou trazer ainda a filiação de Gervásio Maia amanhã, aliás não, a saída de Gervásio Maia amanhã do PMDB, e ele deve anunciar a filiação ao PSB do governador Ricardo Coutinho. A expectativa é que o deputado estadual Trócoli Júnior também siga o mesmo rumo de Gervásio. Fique ligado, a gente traz essas informações daqui a pouquinho no quarto e último bloco. De volta com o 27 segundos, quarto e último bloco do programa. Hoje a gente conversa com a deputada estadual Camila Toscano, do PSDB. Falamos aqui da saída de Gervásio Maia. Amanhã, em entrevista coletiva na sede da Associação Paraibana de Imprensa, que fica aqui no centro de João Pessoa, o deputado estadual Gervásio Maia vai oficializar sua desfiliação do partido. No Rede Debate de 2 semanas atrás, Gervásio foi entrevistado aqui, sabatinado por mim, por Lena Guimarães, o Wellington Farias, José Vieira Neto, e ele deixou claro que estava sendo retaliado e disse quem estava praticando a retaliação. Segundo ele, o presidente estadual do partido, o senador José Maranhão, e disse que também considera um erro estratégico o lançamento do deputado federal Manuel Júnior como pré-candidato a prefeito. Ele acusou, entre outras coisas, Maranhão de tomar diretórios municipais no interior do estado, disse que não tinha mais convivência dentro do PMDB e que não subiria no palanque de Manuel Júnior. Pois bem, na véspera da saída de Gervásio Maia do PMDB, nós ouvimos o deputado Ranieri Paulino e ele considera que há um erro estratégico de Gervásio nessa saída. A gente só se pode falar quando se concretiza. O deputado Gervásio, que eu posso falar do meu reconhecimento, especialmente do trabalho dele pelo fortalecimento do partido, especialmente em 2014. 2014 eu acho que foi a grande prova dos PMDBistas. Quem acompanhou a chapa majoritária do PMDB deu a maior manifestação de fidelidade e de coerência partidária. Então, o deputado Gervásio, ele deu essa prova de coerência e de lealdade ao partido. E também, está acontecendo com o PMDB? Eu quero ainda fazer um registro ainda da época, inclusive de Gervásio pai, que de forma desprendida foi candidato a vice-governador na chapa com o meu pai, Roberto Paulino, então a relação é muito boa. Pessoalmente, eu acho que talvez seja um equívoco estratégico do deputado Gervásio. O deputado Gervásio terá condições, porque será o presidente da Assembleia, de estar figurando na chapa majoritária do nosso partido, para governador, vice-governador, senador, ou então ser indicado pelo partido numa futura composição. Mesmo sendo perseguido pelo seu partido, inclusive com diretorianos sendo substituídos, da base de Gervásio sendo substituídos, só acredito que ainda há clima para ele permanecer no PMDB? Olha, tem um critério dentro do PMDB, inclusive esse critério eu fui prejudicado em alguns momentos, mas também fui beneficiado em outros momentos. Pois bem, está aí o deputado Ranieri Paulino, e ele disse que iria tentar conversar ainda com o Gervásio, mas dificilmente ele vai demover o deputado
dessa ideia de deixar o PMDB, está decidido. Ele já conversou, inclusive, com o presidente estadual do PSB, Edivaldo Rosa, já conversou com o governador. A expectativa amanhã é para saber se Trócoli Júnior também anuncia amanhã sua saída do PMDB ou não, se ainda vai esperar mais um pouco. Mas Trócoli me disse, inclusive hoje, por telefone, de que segue o mesmo caminho de Gervásio. Ainda não decidiu qual o dia que vai anunciar essa sua decisão. Quem também está de saída de partido é o ex-presidente da Assembleia, o deputado Ricardo Marcelo, voltou a aparecer na cena política, agora para avisar que está deixando o Partido Ecológico Nacional. Já tem muita legenda em busca desse novo filiado. Hoje nós não temos a menor condição de conviver com um partido que não tem identidade, que não tem idoneidade. Então nós estamos saindo do partido. Qual partido que o senhor deve se filiar até o dia 2 de abril? Nós temos o PSDB, temos o PMDB, temos o PTB, temos o PSD, o do pastor Jutaí. Então eu fico lisonjeado com tantos convites e eu tenho que organizar a minha agenda para que na sexta, no máximo no sábado, eu tenha uma definição de qual partido que eu vou me filiar. Até o próximo sábado ele define o partido, está entre o PSDB e o PMDB, que, aliás, Ricardo Marcelo já foi do PSDB, né? No caso, ele voltaria à legenda. Bom, deputada Camila Toscano, nós vimos aí a entrevista do deputado Ranieri Paulino. Ranieri Abrantes é o nosso telespectador, Ranieri Paulino, falando dessa filiação de Gervásio Maia. Aí eu volto para a cena política de Guarabira, porque no início do ano muito se especulou sobre uma eventual aproximação entre o PSDB e o PMDB em Guarabira, a família Toscano e a família Paulino. O que é que houve realmente? Houve mesmo essa tentativa, pelo menos, esse ensaio de reaproximação? Em absoluto, não. Não existiu isso. O que existiu foram boatos na cidade de Guarabira e levados por essa suposta terceira força que começou a trazer esse tipo de informação de que havia uma possibilidade de aliança entre os paulinos e os toscanos no intuito de enfraquecer-nos, e bem como os paulinos. Quando, na verdade, e além disso, o meu pensamento, são aqueles que defendem o governo na nossa cidade e não têm o que defender, porque não tem obras do governo na nossa cidade, não tem um só convênio da Prefeitura de Guarabira com o governo do Estado, então não tinha o que falar do governo do Estado, não tinha o que mostrar à nossa população e começou a soltar esse tipo de boato, esse tipo de informação completamente errada, falsa, no intuito de abafar a ausência do governo do Estado na cidade de Guarabira. E se provou com o tempo que não existia isso, nem vai existir. O PMDB vai ter seu candidato próprio, assim como o PSDB vai ter, e não vai ter essa união, porque não tem como ter essa união por todas as razões históricas que não convém a mim aqui estar falando, porque seria um programa inteiro também para falar desse assunto. Mas aí não existe isso, foi só suposições e falatórios que soltaram na imprensa no intuito de abafar o que realmente a omissão do governo na cidade de Guarabira. Bom, deputado, eu queria que a senhora acompanhasse conosco também a fala de Vitor Hugo, ele que é o presidente do Fórum dos Servidores do Estado. Hoje à tarde ele falou conosco a respeito da reunião, a expectativa dele desse encontro amanhã com a equipe econômica do governo. Ele vai se reunir com a secretária da Administração, Livânia Farias, e com o secretário das Finanças e Planejamento, Tássio Randel Pessoa. E ele garante que há espaço dentro do orçamento do Estado, baseado na arrecadação, lembrando que ele é presidente do Sindifisco, sindicato do Fisco, né, paraibano, que há espaço dentro dessa arrecadação para conceder um reajuste aos servidores. Vamos ouvir o que disse Vitor Hugo. O Fórum dos Servidores, qual a proposta que vocês vão levar para os secretários da Finança e da Administração? A essência da medida provisória é ela vincular qualquer possibilidade de reajuste ou outro tipo de direito do servidor à receita do Estado. Já vista a queda que teve ano passado, 2015, e a continuação agora, né, em janeiro de 2016. Então nós temos essa possibilidade de acompanharmos, junto com o governo, essa reação das receitas aqui no Estado da Paraíba. Isso é a possibilidade que vamos botar dentro da discussão amanhã com os secretários. E a outra também é o acompanhamento da própria despesa, porque a gente não pode também deixar que a receita venha reagindo, mas ao mesmo tempo a despesa também aumente, então a gente nunca vai ter o espaço para a gente possa discutir o reajuste do servidor e o seu pagamento. Você já tem proposta para reajuste? Já temos aqui, evidentemente, que no mínimo é a recomposição da inflação do ano passado e posteriormente a discussão dos outros anos.
Tá aí nessa conversa, o Vitor Hugo disse que o pedido principal, a reivindicação principal dos servidores é um reajuste em torno de 10%, mesmo que ele seja parcelado. Essa vai ser a negociação que vai ter andamento a partir de amanhã entre os secretários e os representantes dos servidores. Vitor Hugo estava entre os servidores que tomaram o plenário da Assembleia Legislativa depois da audiência pública, que não teve a participação de nenhum representante do governo. Deputada Camila Toscano, a senhora acredita que há espaço ainda, apesar do governo alegar a crise financeira, crise que atinge todo o país, que chega também na Paraíba, há espaço para negociar um reajuste salarial? Temos espaço no orçamento, eu acredito que sim, se o governo fizer os cortes que são necessários. Por exemplo, diminuindo os codificados, diminuindo os comissionados, cortando na própria carne, diminuindo, por exemplo, as regalias que os secretários têm, que o próprio governador tem, enxugando o máximo da folha, ele tem condição sim de fazer o reajuste, que representava 1% só no orçamento. Como bem disse Vitor Hugo, estive com ele, como bem com os outros servidores que estavam fazendo essa vigília no nosso plenário, e eles nos explicavam justamente isso, que tinha como o Estado fazer se ele cortasse do outro lado. Agora o Estado não quer cortar, e eu, sinceramente, espero que dessa reunião eles tenham bons frutos, mas eu não tenho esperança nisso, porque a forma como esse governador trata o servidor, como ele trata tudo aquilo que ele quer, da forma como parece um ditador, do jeito que quer e da forma como quer, eu acho difícil um secretário conseguir. Pode ser que amanhã você esteja aqui noticiando que os servidores conseguiram e vão ter o reajuste. Eu torço, sinceramente, por isso, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Pois bem, vamos a Campina Grande. Arquimedes de Castro, boa noite. Sua última participação no 27 segundos desta quarta-feira. Muito bem, eu vou aqui primeiro parabenizar a jornalista Sônia Lacerda pela capa de hoje do jornal Correio da Paraíba, porque repercutiu de forma extraordinária nas redes sociais. Muitas amigas minhas comentaram, compartilharam, discutiram essa questão, deputada Camila, de que as mulheres paraibanas, elas são violentadas duplamente. Primeiro com a violência que sofrem de um estupro e depois no tratamento que recebem nos hospitais e nas delegacias. Eu não sei se a senhora leu a matéria, mas eu considero a matéria extremamente importante para uma discussão política no âmbito da Assembleia Legislativa, para que haja um avanço nesse sentido e que essas mulheres que são já vitimizadas não sejam novamente vitimizadas por funcionários públicos despreparados que tratam as vítimas como se fossem culpadas da violência sexual. Boa noite a Hermes, a senhora e a todos os telespectadores. Até amanhã. Até amanhã, Arquimedes. Lhe espero aqui amanhã, pontualmente, 21 horas. Eu tenho visto, Arquimedes, a notícia e tenho lutado por isso. Eu tenho buscado e tentado fazer com que haja o maior número de delegacias especializadas para a mulher, principalmente no interior, justamente para evitar esse tipo de despreparo, para que ela não sofra essa dupla violência. E é um tema que eu tenho levado à Assembleia, e você fala aí com propriedade, e eu vou sim trazer esse tema para que seja debatido na nossa Assembleia, para que a gente possa saber o que pode fazer em prol da mulher paraibana nesse sentido, para que não aconteça o que vem acontecendo com aquelas que são violentadas. Ok, deputada Camila Toscano, queria agradecer muito sua presença aqui. Quem entrou aqui também no Instagram foi a Andréa Maranhão, está nos acompanhando. Agradecer a sua presença aqui no 27 Segundos na RCTV. Mais uma vez, muito obrigado pela deferência e pela entrevista aqui na RCTV. Eu que agradeço a você, Hermes, do espaço, e sempre disse a você, é um prazer ser entrevistado por jornalistas do seu gabarito. Então, eu agradeço a você o espaço, agradeço o convite, me ponho sempre à disposição, seja aqui ou seja mesmo na Assembleia, você está sempre lá fazendo as suas gravações. Então, sempre que precisa, eu estou à disposição para que a gente possa falar um pouco da política paraibana ou esclarecer algum assunto relevante que você acha. Então, mais uma vez, obrigado. Desejo a você uma boa noite, a todos os telespectadores da RCTV, bem como todos os técnicos que aqui até essa hora ainda estão conosco. Então, mais uma vez, obrigado e tenham todos uma boa noite. Boa noite, deputada Camila Toscano. Olha... eu vou ficando por aqui, chegamos aí ao final do 27 Segundos aqui na RCTV, você fica agora com a nossa programação. Amanhã estou de volta, 9 da noite em ponto, aqui na RCTV, do seu jeito, para você.